conceito de literacia, que remonta à civilização grega, só começou a ser usado com maior frequência no final do século XX, provavelmente devido ao entusiasmo pela democratização da cultura e à necessidade de definir competências específicas para as diferentes áreas de trabalho que se iam consolidando. Tradicionalmente entendida como a capacidade de ler e escrever uma mensagem numa língua especificada e exclusivamente ligada às competências da leitura, em Portugal o termo literacia foi durante muito tempo usado sem distinção, a par do termo alfabetização. Aliás, só muito recentemente, a distinção entre os vocábulos se tornou nítida e significativa e a palavra alfabetização passou a estar associada à frequência dos graus de escolaridade formal. O conceito de literacia foi gradualmente ficando mais abrangente, servindo para designar um conjunto alargado de competências que permitem a cada indivíduo compreender e usar a informação de modo a atingir os seus objetivos, desenvolver os seus próprios conhecimentos e potencialidades e participar ativamente na sociedade. Assim, a ideia de literacia passou a contemplar a capacidade de compreensão dos códigos humanos, palavras, signos e símbolos. Estas noções terminológicas vieram, pois, alertar para a questão de que o que não podia ser transmitido através de palavras podia ser expresso através de códigos pertencentes a outros domínios, nomeadamente o visual, o auditivo e das expressões performativas, recorrendo a símbolos, a imagens, aos movimentos, aos sons e às convenções artísticas, abrindo espaço e conferindo pertinência às variadas modalidades de expressão. Esta é a visão sustentada num dos documentos orientadores do ensino básico, o Currículo Nacional do Ensino Básico, o documento de Competências Essenciais de setembro de 2001, elaborado de acordo com os princípios do Decreto-Lei 6 de 2001, no qual se esclarece que, no contexto do capítulo dedicado à área da educação artística, e aqui é dada a definição de literacia, literacia em artes pressupõe a capacidade de comunicar e interpretar significados usando as linguagens das disciplinas artísticas, implica a aquisição de competências e o uso de sinais e símbolos particulares distintos em cada arte para percepcionar e converter mensagens e significados. Requer ainda o entendimento de uma obra de arte no contexto social e cultural que a envolve e o reconhecimento das suas funções. É evidente, pois, que em artes é preciso promover aprendizagens que fomentem a aquisição de conceitos, de linguagens e códigos, a experimentação em processos de produção, criação artística, o convívio com as diferentes formas de expressão artística, a compreensão do valor do património cultural e o sentido estético e a apreciação crítica. Só deste modo é possível impulsionar a aquisição de competências a nível da apropriação das linguagens elementares das artes, do desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação, da criatividade e da compreensão das artes em contexto. Ou seja, a promoção da literacia artística no espaço educacional implica fomentar a codificação e a descodificação de conotações simbólicas, incrementar a competência de saber dar respostas ajustadas a diferentes expressões e criações artísticas, possibilitar a reflexão em torno de objetivos, processos e contextos, e desenvolver os 4 pilares básicos da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a interagir e aprender a ser. Apesar de ter a consciência de que, como é referido nas competências no Currículo Nacional do Ensino Básico, desenvolver a literacia artística é um processo inacabado de aprendizagens e participação que contribui, para o desenvolvimento das nossas comunidades e culturas num mundo onde o domínio de literacias múltiplas é cada vez mais importante. Processo inacabado e complexo, portanto, até porque o perfil de literacia não é constante, não se encontra temporalmente localizado, nem é algo que possa ser deduzido a partir dos níveis de escolaridade formal atingidos. Por isso, a literacia não deve ser encarada como algo que se obtém num determinado momento da vida e que é válida para todo o sempre,
dado que as competências individuais se vão, felizmente, aperfeiçoando ao longo do tempo. Logo, os níveis de literacia têm de ser promovidos no contexto dos graus de exigência das sociedades, num determinado momento e num determinado espaço, e avaliados tendo em conta que as capacidades de uso para o desempenho de funções sociais e culturais são essenciais. Quando se fala de literacia em artes, é necessário ter presente que os códigos humanos podem ser de naturezas diversas, escritos, auditivos ou visuais, como já referi, e podem recorrer a uma variedade de símbolos, imagens, movimentos, sons, convenções. Dado que hoje a sociedade contemporânea é multicultural, impõe-se um novo olhar, ao mesmo tempo lúcido, corajoso e imaginativo, que permita dar uma resposta ajustada a esta diversidade tão enriquecedora, que reflete e se reflete nas inúmeras transformações culturais, políticas, sociais, económicas e tecnológicas, nacionais e internacionais. Outra circunstância determinante é o facto de, atualmente, a escola não ser o único lugar em que se aprende. No século XXI é possível aprender em todos os espaços, pelo que se impõe perceber que a aprendizagem é sempre o resultado de um processo de colaboração que deve propor a equidade e a integração das crianças e dos jovens, motivar a relação harmónica entre a história pessoal de cada um com a tradição cultural da comunidade de pertença e com o património cultural da humanidade. Ora, para favorecer esta integração, a escola deverá incluir, cada vez mais, como parte integrante, o conhecimento e a vivência dos patrimónios culturais que distinguem a história da humanidade, espelham as sociedades e dão resposta aos desafios do progresso humano. Nesta perspectiva, a promoção da literacia artística desempenha um papel fundamental na medida em que as artes, pela sua própria natureza, contribuem para o desenvolvimento dos pilares básicos da educação: o desenvolvimento, a criatividade, a inovação, a educação para a cidadania, a educação para os valores e o diálogo intercultural. Aliás, isto é referido no CNED, as artes permitem participar em desafios coletivos e pessoais que contribuem para a construção da identidade pessoal e social, exprimem e informam a identidade nacional, permitem o entendimento das tradições de outras culturas e são uma área de âmbito da aprendizagem ao longo da vida. É por essa razão que, desde 2001, Portugal conferiu nos documentos estruturadores da política educativa nacional, nomeadamente o Currículo Nacional do Ensino Básico e as orientações curriculares, uma relevância significativa ao domínio das artes na educação: música, artes visuais, teatro e dança. Nesse contexto, no quadro da necessidade da promoção de saberes e de olhares artísticos de forma multidisciplinar, estabeleceram-se indicações muito precisas, centradas na pessoa do aluno, na sociedade, na cultura e na cidadania, visando fomentar a aquisição de literacia artística através da apropriação de saberes diferenciados nos espaços do currículo formal ou não formal, por forma a garantir a plena integração.